No seu desenvolvimento geral, Deus e o Diabo na Terra do Sol possuem uma organização linear claramente marcada. Há uma disposição dos fatos relativamente simples, se olharmos apenas para o nível da fábula, o que se conta, e esquecermos o nível da narração e seu trabalho, como se conta. Em função dessa linearidade, a exposição resumida dessa fábula corresponde exatamente à ordem que os episódios são representados no filme. Na experiência dos protagonistas, podemos identificar três fases que, no relato, são nitidamente distintas pela voz do cantador, instância que fala diretamente com o espectador. As três fases são Manuel Vaqueiro, Manuel Beato e Manuel Cangaceiro. Assim dispostas, essas fases não ocupam intervalos iguais no andamento da narrativa, sendo a primeira mais curta e a segunda e a terceira os focos centrais do discurso. Na primeira fase, já se delineia um estilo sintético de representação das condições de vida de Manuel e Rosa. Como tem uma dimensão preparatória e tendente ao descritivo, os primeiros momentos da narração em geral são assumidos como dotados de um estilo mais realista em comparação com o que é encontrado nas fases seguintes. Em oposição ao predomínio da evolução contínua, que tende a privilegiar e estender a duração própria dos episódios em sua dimensão cotidiana, o começo de Deus e o Diabo já apresenta o esquema elíptico, combinando fragmentos de situações. Sem deixar de incluir a representação da atividade de rotina, condensa a narrativa e caracteriza a totalidade de um viver, não só pela escolha de um ou outro momento essencial, mas também pela apresentação esquemática, depurada, breve, que confere às imagens o caráter de emblema desse modo de vida. Bom dia, Coronel Moraes. Bom dia. Trouxe as vacas. Mas morreram 4. Beberam no açude do norte? Sim, senhor. Era onde tinha água. Foram mordidas de cobra. Trouxe 12 vacas. Queria fazer a partilha para ajustar as contas. Não tem conta para acertar. As vacas que morreram eram todas suas. Mas, senhor Moraes, as vacas tinham o ferro do senhor. Não pode ser logo as minhas. Sou homem pobre. Foi azar, mas é verdade. As cobras mordeu as reis do senhor. Já disse, está dito. A lei está comigo. Dá licença outra vez, senhor Moraes. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Só tô querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já disse, está dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Mas, senhor Moraes, o senhor não pode tirar o que é meu. Tá me chamando de ladrão? As tensões dessa cena são marcadas pela lenta movimentação dos atores, cuidadosamente seguida por ligeiras correções de enquadramento, de modo que haja uma acumulação expressa pela dilatação da cena no tempo. A polaridade se instala de imediato no início da conversa, e o hiato até a resolução do confronto é longo. Quem tá falando é o senhor. Para você aprender, seu ordinário. Tal montagem visual descontínua aplicada nessa cena é combinada a uma montagem de som que contrapõe, ao silêncio anterior, uma trilha saturada, com a superposição de ruídos de ação e música de Villa-Lobos. Essa saturação sonora é deflagrada pela antecipação do som da cavalgada, presente antes mesmo da morte do coronel, quando Manuel empunha o facão. Os episódios de Manuel Beato, nos intervalos de ação rarefeita, são montados sem a preocupação de respeitar a integridade de cada cena ou de encadeá-las, sem a preocupação de fornecer antecedentes e consequências dentro de uma continuidade factual que prepara o espectador para o que vem em seguida. A montagem aqui predomina porque o mais importante é caracterizar os passos da argumentação e sua lógica, sem a necessidade de elaborar a evolução interna de cada cena.
A câmera na mão utilizada nessa cena estabelece um contato estreito com o esforço da personagem, dando um efeito de atualidade à sua experiência. Vemos a cena através do olhar de uma câmera que não se esconde e que procura, pela sua presença confessa, acentuar o aqui e agora da situação testemunhada. Suportamos a experiência de Manuel na medida em que ela vai se constituindo aos tropeços, aturados com a insistência com que se representa esse gesto de entrega total. Esse plano, descrição de um espaço, significa a duração que exaspera. O som local intensifica o prolongado desconforto. Você tem que escolher. Vá lá embaixo. Traga sua mulher e uma criança. Só depois de lavar a alma de Rosa, você está limpo. Está possuída pelo demônio! Mentiu! A Eva quer uma chuva de ouro! Você estava de amar! Milagre na sessão! Milagre na sessão! Chegar na ilha, se lavar a alma dos pecadores, o sangue dos inocentes! A oposição entre o interior da capela, espaço de silêncio e equilíbrio, e o exterior, espaço da histeria de Rosa e da agitação dos beatos, reproduz, em ponto menor, a mesma dinâmica rarefação e excesso que comanda o bloco narrativo em seu conjunto. Na capela, câmera fixa. No exterior, câmera na mão em permanente giro. Quando o instrumento central do rito, o longo punhal, hipnotiza todas as personagens, ele se transforma no centro de gravidade da composição visual dos movimentos da câmera.
vingar a morte de Jesus Cristo com o sangue dos inocentes. Não posso. Não posso vingar a morte de Jesus Cristo com o sangue dos inocentes. Por que andar sofrendo até o fim da vida? Eu não posso vingar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que andar sofrendo até o fim da vida? Eu não posso vingar a morte de Jesus Cristo. Eu não posso vingar a morte de Jesus Cristo. Por que andar sofrendo até o fim da vida? Eu não posso vingar a morte de Jesus Cristo. Tal dueto, lento e silencioso, de câmera e punhal, cerimonioso como as ações das personagens, completa-se e sofre ruptura com a morte do santo. A disposição hierárquica rompe quando Sebastião, apunhalado por Rosa, derruba as velas e ícones do altar na tentativa de recuo, produzindo ruídos que funcionam como um sinal para a irrupção dos tiros e da gritaria que nos trazem ao massacre. A câmera recua bruscamente em linha reta. Rosa e Manuel correm em direções opostas e tem início a escenografia. A montagem descontínua em flashes rápidos, da agitação e da queda dos beatos sob o fogo ininterrupto de um Antônio das Mortes multiplicado. Sua violência é representada de modo semelhante à metralha que atinge os operários no filme Outubro de 1927, na sequência que narra os dias de julho. Na capela, Antônio encontra Sebastião morto e seu rifle projeta uma sombra que compõe uma cruz com um punhal nas mãos de Rosa, fechando o círculo composto pela ação dos dois objetos, rifle e punhal, na liquidação do sonho messiânico dos camponeses. A partir do balanço do massacre, voltamos a uma nova etapa de ação rarefeita, onde a reflexão se instala e a voz do cantador, somada à presença explícita do cego Júlio no mundo dos personagens, engendra uma nova fase do filme. Mais de 1000 macacos. Capitão Corisco. Eu queria entrar pro cangaço. Podia ser um cabra bom na ajuda dessa guerra. Não tenho o que fazer. Queria vingar meu padrinho Sebastião. Não foi o governo dos coronel que matou ele também? Você sabe brigar? Sei sim, senhor, que eu era jagunço. Já fiz muito assalto para dar de comer os beatos. E amonto bem, que já fui vaqueiro. Na fase Manuel Cangaceiro, algo de equivalente acontece na linha de recusa do naturalismo, mas com nítidas diferenças.
Dos momentos alongados de ação rarefeita, a argumentação pela fala e a movimentação ritual das personagens comandam o ritmo da apresentação. A marcação dos atores e os enquadramentos tendem a radicalizar o tom teatral dos diálogos e gestos, num esquema afinado com certa proposta mais ampla da narração frente às figuras do cangaço. Nessa fase, procura-se a significação menos pela montagem e mais pela duração e movimento interno do plano, levando cada episódio à saturação. A câmera na mão e plano sequência, com seus movimentos de vai e vem, colabora com esse esforço de criação de um certo cerimonial, ao mesmo tempo que procura situar-se no nível das experiências das personagens, como se fosse um elemento a mais no grupo. O narrador assume as interrogações de Corisco ou Manuel, aderindo a seu aqui e agora, como alguém que, partilhando da abertura e das dúvidas de cada instante, também procura sua perspectiva, indo atrás das figuras que se movimentam. Nesses momentos, Deus e o Diabo, ao explorar as possibilidades da câmera na mão, define uma dinâmica específica na representação cinematográfica. O equilíbrio e a coordenação de atores e a câmera são substituídos pela interação improvisada, pela instabilidade, pela movimentação que dá efeito de procura, como se o narrador renunciasse ao seu saber do fato para se ajustar ao comando de uma disposição, para agir ou para refletir, que vem dos personagens. O filme não procura a reprodução naturalista de fatos, transformados em espetáculo. Pelo contrário, procura uma linguagem figurativa que atualiza, na própria textura de imagem e som, uma reflexão sobre tais fatos. Está todo concentrado na discussão de processos e lutas que tiveram efetivamente lugar na história do Nordeste. No entanto, recusa a reconstituição precisa da aparência e abandona a ideia de que é necessário mostrar a evolução de fatos particulares, tal como aconteceram no passado. Retórica do espetáculo de cinema industrial. Nessa recusa, afirma os princípios básicos da estética da fome, no movimento onde, num só golpe, o estilo cinematográfico se afina às condições de sua produção, marca sua posição estético-ideológica ao cinema dominante, dá ensejo a que a própria textura do filme expresse o subdesenvolvimento que o condiciona e transforma sua precariedade técnica de obstáculo em fonte de sua riqueza de significações. O diálogo direto com o espectador, num discurso explícito, deve muito à presença do cantador, uma das instâncias narrativas centrais do filme. Incorporando o poeta da tradição, pertencente ao próprio universo focalizado, o filme se permite uma relação muito específica com o referencial histórico. Seu estilo se ajusta perfeitamente ao fato de que fala de Corisco, Lampião, Antônio Conselheiro, Beato Lourenço, Padre Cícero e outras figuras históricas, sem que a representação dos indivíduos e dos acontecimentos em que se envolveram procure aparentar uma fidelidade rigorosa à história datada e documentada dos livros eruditos e da cultura oficial. Tenho medo de viver sonhando com a luz de bala que joguei em cima do bom e do ruim. Tenho medo do inferno e das almas penadas que cortei com meu punhal. Tenho medo de ficar triste e sozinho como um gado berrando pro sol. Tenho medo, Cristino. Tenho medo da escuridão da morte. Enquanto no filme de Glauber o sertão é mundo dentro da história, a experiência camponesa é processo e a violência é o momento da praxis que aprimora a sociedade, em O Cangaceiro o sertão é mundo fora da história, depósito de uma rusticidade quase selvagem que o progresso, vindo exclusivamente de fora, tende a eliminar. O Cangaceiro trabalha o imaginário construído pelas representações populares apenas como matéria-prima, e numa direção muito específica, elaborando uma imagem do cangaceiro que procura eternizá-lo como tipo, projetá-lo para fora do tempo, ajustando sua figura de herói a um quadro composto para exaltar valores e sentimentos, a preservar virtudes locais que, a seu modo, ele encarna, mesmo que de forma adulterada. As imagens iniciais do filme já nos instalam num tom de elegia, trazendo a evocação sentimental de sua vida em campo aberto, de sua constante caminhada pelo sertão. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. O
canto, o passo, a luz, a linha de encosta e a fileira de cangaceiros compõem um todo harmônico, de serena integração homem-natureza, de completa sintonia entre esse grupo humano característico e o meio que se move, num instante de trégua e distância perante o mundo dos outros homens. Isolado, contra tal pano de fundo, o cangaceiro adere à imagem. O quadro depurado composto nessas imagens propõe uma espécie de emblema do cangaço, a ser reiterado pelo conjunto do filme e acionado explicitamente no final. O lado patriótico da convocação e o valor moral dessa força que combate o cangaço não recebem atenções maiores por parte da narração, que registra o primeiro e deixa implícito o segundo. Todo o detalhamento da representação está do lado do cangaceiro, pois é dele que se quer compor o retrato. A presença da volante é uma forma de esquematizar a relação do próprio cangaço com a sociedade, reduzindo o que seria uma rede complexa de interesses à sua expressão mais simples, inimigo do progresso, desvinculado de qualquer aliança, não envolvido no tecido das composições políticas, desnecessário, sem origem e sem lugar na dinâmica social. O cangaceiro é anomalia e permanece marginal à ordem vigente. Esse processo de redução é fundamental, apesar da posição relativamente secundária no desenvolvimento dramático do filme. Frágil diante da astúcia dos cangaceiros, mas heróica no combate até o fim, a volante testemunha a pureza das forças repressoras aliadas à ordem e ao progresso. Derrotada na ficção de O Cangaceiro, representa o lado vitorioso na história. Sua presença vem, portanto, para mascarar o vazio deixado pela declaração sumária do início do filme. A morte do cangaço se constata, não se discute, pois, na perspectiva dos civilizados, a domesticação do mundo selvagem é um dado natural. Você não precisa ter medo da gente. Não precisa se esconder feito macaco. Vamos ver se essa arapuca trabalha. Vai já tirar um retrato bonito, hein? Pessoal! O gringo aqui vai tirar um retrato. Espera aí. Não tire já não. Capitão, quer sair no retrato? O filme, ao fingir observar o fotógrafo da época focalizando os cangaceiros, não está apenas defendendo o contraste entre a paciência, o método, a sisudez do profissional estrangeiro e a impaciência, a extroversão anárquica e a movimentação incessante dos naturais da Terra, acostumados à expansão livre de suas energias. O filme está, no fundo, comentando sua própria postura. Há evidentemente uma diferença. O fotógrafo da ficção foi lá e, assumindo o risco, fotografou a fera de perto. Produziu uma imagem-documento, testemunho de um encontro marcado no tempo e espaço. O filme, ao contrário, toma a distância no tempo como premissa e explicita a separação frente ao passado que procura representar. No entanto, apesar da diferença, o cangaceiro faz algo semelhante ao fotógrafo. Carrega consigo uma noção do que seja produzir uma imagem do cangaço, insere o objeto no ritual cujas convenções são dadas. A história que conta e seu estilo ao contar trazem aquela mesma operação que fica, em sua ficção, representada como pitoresca. Unifica, arruma, organiza tudo em função de um único olhar, centralizador, que dispõe as figuras com muito cuidado no momento de fazê-las pousar diante do objetivo. Diferenciados do conjunto, os protagonistas vivem o drama de amor e ódio, numa sequência de lances que cumpre o programa romanesco usual. Se em Deus e o Diabo a inexistência da dicotomia civilização-barbárie confere às mulheres um papel completamente diferente na economia do drama, em O Cangaceiro, como no western clássico, a função da mulher pura é despertar os bons sentimentos do herói e motivar sua luta contra as figuras do mal. No filme de Lima Barreto, sua presença é fruto do rap. No filme norte-americano, ela pode vir do leste, trazendo sopro de civilidade, inspirando o herói no combate pela legalidade. De modo semelhante ao frequente percurso do herói do western, Teodoro cumpre um trajeto de reparação e prova de honestidade. Tudo no filme o transforma em caso especial de essência honesta, que tem no amor de Olivia a ocasião de expulsar as impurezas do cangaceiro. Marcando nitidamente a oposição entre o moral e o imoral, entre o universo do amor altruísta e o da posse, entre o educado e o selvagem, entre ordem e desordem, o duelo Teodoro-Galdino cristaliza o embate de forças que o filme trata de assumir como princípio essencial de sua composição. Na sua busca pelo retrato peculiar pitoresco, o olhar que O Cangaceiro deposita sobre o fenômeno do banditismo social, próprio ao mundo rural pré-capitalista, é marcado por um modelo burguês do movimento histórico. Olhando para o universo rural como realidade imóvel, mundo selvagem não assimilado ao progresso, faz dele objeto de referência nostálgica que pressupõe a distância. Como a eliminação do cangaceiro já neutralizou o que havia nele de ameaça, é possível a representação que inclui o elogio. Se em Deus e o Diabo o elogio ao cangaço vem do caráter pré-revolucionário de sua violência, aqui importa apenas sublinhar seu vínculo à terra e fazer dele a face adulterada de um sentimentalismo de boa índole,
próprio do sertanejo. Da violência, nada frutifica, e o papel do cangaceiro, no processo mais amplo, é visto como o de obstáculo às forças da ordem e do progresso. Estamos no polo oposto frente ao filme de Glauber. O arcaísmo não é resultado de uma reflexão sobre a história da consciência sertaneja, que vê no cangaço um momento fundamental do seu processo. Em Deus e o Diabo, o fenômeno regional é ponto inserido no movimento global que define uma vocação universal para a liberdade, vocação que se realiza também através do cangaço, cujo destino trágico é função das condições históricas adversas em que se dá a sua rebeldia. No filme de Lima Barreto, o cangaceiro é resíduo de natureza não dominada, onde prevalecem os instintos. Tal natureza, no entanto, é raiz e, como tal, assumida como componente de nacionalidade, desde que domesticada e traduzida em sentimentos civilizados que expressem a incidência da ordem nessa energia. Fazer